Fala, juventude assembleiana, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? A lição do segundo trimestre que esse professor Daniel Ramos investe grande expectativa, o perigo das tentações, as orientações da palavra de Deus de como resistir e ter uma vida vitoriosa. Será mesmo? Nós vamos aprender tudo isso? Eu espero, né? Porque eu confesso para vocês que a revista dos adultos está decepcionante. Vamos ver se a dos jovens vai salvar o trimestre. O comentarista é o pastor Alexandre Coelho. Não sei se é pastor, só está escrito Alexandre Coelho. Lição 1, o perigo das tentações. O texto áureo aqui, não veio sobre vós tentação senão humana, mas Deus é fiel, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Um texto muito bonito de 1 Coríntios 10, 13. O resumo dessa lição: nenhum ser humano está livre de ser tentado, seja pelos próprios desejos carnais, seja pelo inimigo das nossas almas. Tem também a leitura semanal, vocês leem isso? Se vocês leem, por favor, coloca aqui para mim, embaixo do vídeo, e qual desses dias de segunda a sábado que você leu. Coloca aí a referência, o que você aprendeu, coloca uma pequena sinopse do que você refletiu. Contribui com o nosso canal aí. Essa lição tem 3 objetivos: explicar o que é tentação, eu espero, saber como a tentação se manifesta e 3, expor as consequências de quando caímos em tentação. O texto bíblico está em Tiago, capítulo 2. Não, Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Verso 1 ao 5 e depois o verso 12 ao 7. Eu vou ler na minha Bíblia, Nova Almeida Atualizada, porque eu penso que é uma tradução mais gostosa de entender. Pode ser assim? Capítulo 1, versos 2 ao 5. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhe falte nada. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. E aí ele vai para o 12 ao 17. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, pois depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça, quando esta atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não se engane, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto. Descansemos no Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. É uma carta muito bonita, né? Carta de São Tiago. Um dos maiores perigos para com a vida de santidade e comunhão com Deus é a tentação. Ela pode se manifestar de diversas formas para todas as pessoas. Até o próprio Senhor Jesus foi tentado, mas não se deixou ser vencido pela tentação. A tentação não é o pecado em si, mas é uma isca para que a pessoa caia nele. Gostei disso aqui. A tentação não é o pecado em si, já vale um grife, né? Mas é uma isca para que a pessoa caia nele. A temática desse trimestre é o apelo à tentação. Não. Deixa eu arrumar isso aqui porque ficou exatamente o contrário. Perdão. A temática desse trimestre é a respeito da tentação. Não é o apelo à tentação. Não. Eu não vou ensinar isso aqui. A palavra de Deus será a fonte dos nossos estudos? Claro, né? Vai ser o quê? Né? O Concílio Vaticano II? A palavra de Deus será fonte de nossos estudos com análise de casos de personagens bíblicos que cederam à tentação e pagaram um preço alto. Também trataremos a respeito da tentação do Senhor Jesus, que nos serve de modelo para resistir às empreitadas de Satanás. Veremos que é possível escolher entre pecar contra Deus
cedendo às tentações e ser fiel a Ele, dominando nossas tendências ao pecado e assim dar lugar a uma vida que agrade ao Senhor. Aí ele vai trabalhar 3 tópicos. O que é a tentação? Vamos nesse primeiro, né? Vamos ver o que trabalha aqui. O que é a tentação? Bom, tentação ele já apresenta um convite ao pecado, é uma isca. Podemos descrever a tentação com um impulso que move o ser humano a alguma ação que abrirá a porta para o pecado ou para alguma situação que vai comprometer o futuro da pessoa que está sendo tentada. Não só o futuro, mas também o presente, né? Haja vista que nós só podemos ser tentados em 3 coisas: ter, poder e prazer. E Jesus foi tentado nessas 3 coisas. E todos nós, tanto eu como vocês que estão me assistindo, ou temos fraqueza em uma dessas áreas, ou temos fraqueza nas 3 áreas: ter, poder e prazer. E Satanás sabe disso. A gente só pode ser tentado nessas 3 áreas. A tentação não é um pecado, mas é um convite a ele. Uma pessoa que passa por um momento de tentação tem a escolha de ceder ou não, subjugando sua própria vontade ou sendo dominada por ela, ou até mesmo correndo, né, fugir da aparência do mal. Isso nos mostra que a tentação não é um fator determinante para que uma pessoa caia, ou seja, para que uma pessoa tentada peque. Eu só espero que não entre na tentação aqui só na questão sexual, né, irmãos? Pelo amor de Deus, porque é igual eu falei, ter poder e prazer. É só uma dessas áreas. Isto nos mostra que a tentação não é um fator determinante para que uma pessoa caia, ou seja, que uma pessoa tentada peque. Deus espera que guardemos a sua palavra em nosso coração, que tenhamos uma vida de comunhão com Ele e que andemos de modo vigilante, atentos a muitas ciladas do diabo. Segundo Pedro, capítulo 5, verso 8. Começou o excesso de clichê, né? Dá a impressão assim, você tem que escrever tanto. Mas não tem assunto para isso tudo. Inventa um negócio aí vai escrever essa injeção de linguiça aqui. Como pessoas, nós temos necessidades físicas e emocionais, por isso que toda tentação tende, de forma inicial, a buscar preencher essas lacunas. Pode ser o desejo desenfreado por um tipo de comida, a um gasto financeiro não adequado ou não planejado, ou ainda por status, posição, ou mesmo pela busca de um relacionamento com outra pessoa. Sendo assim, não devemos andar segundo as concupiscências da carne. Concupiscências numa revista de escola bíblica dominical para jovens é completamente desconexo. Concupiscências, pelo amor de Deus. Desejo, gente, da carne. Que dificuldade de escrever de forma atualizada. Não adianta fazer um design moderno se a linguagem é velha. Dá a impressão que pegou uma revista de velho e colocou aqui para novo, para jovem. Não adianta ter um design moderno se a linguagem é velha. A lista dos desejos varia de pessoa para pessoa. A questão é, será que aquela possível necessidade só pode ser satisfeita com a proposta que a tentação apresenta? Eu não entendi o que ele quis dizer aqui não. Vocês entenderam? Coloca aí embaixo para mim, por favor. O tópico primeiro do primeiro tópico. O 1.1. Uma forma de provar se cremos que Deus é suficiente para nós. A tentação é como uma vitrine que fixa o olhar do ser humano para aquilo que vai contra Deus e sua vontade. Ai, que susto! Vai contra Deus e sua vontade. Porque algumas coisas aqui parecia que qualquer coisa que eu desejo é tentação. Vai contra Deus e a sua vontade. Eu posso desejar, eu moro num apartamento, sonho em morar numa casa grande, eu posso desejar isso, né? Não é tentação não, né? Ah, tá, que susto. Porque, né, a gente tem que clarear as coisas. Quando uma pessoa cede à tentação, ela está agindo de maneira como se Deus não se importasse com suas necessidades, ou que ele não tivesse o poder de mudar a realidade de acordo com a vontade dele. Quando somos tentados e cedemos, mostramos que não confiamos em Deus. Eu não entendi. Que tentação? Dá um exemplo aí, por favor. Não entendi. Foi o caso de Adão e Eva. Vamos ver se ele vai dar o exemplo aqui agora. Que se esqueceram de que o Criador é suficiente quando se depararam com a ideia de que poderia conhecer o bem e o mal, assim como que Deus. Gênesis 3:1-5. O preço da desconfiança e da desobediência foi definitivo. Gênesis 3:14-19, verso 23. A tentação passa por confiança.
Ou você confia na pessoa que está fazendo uma proposta que pode alterar de forma negativa a sua vida, ou acredita que Deus é fiel para suprir suas necessidades. Salmo 23:1. Até que ponto são necessidades? E até que ponto eu sei que são necessidades ou desejos ou concupiscências, como vocês gostam de falar essa palavra horrorosa aqui? Isso está faltando ser explicado aqui. É muito clichê. É o que eu falo para você, gente. É coisa velha da pessoa que pegou o trem lá dos anos 70 e botou aqui em 2022 pra gente ver. Só que com design bonito. Tem nada de jovem aqui. Você vê que a argumentação é velha. Vai direto ao ponto, CPAD. Para de enrolar. Sabe? Pega o martelo, o prego e acerta esse trem logo de uma vez. Sabe? Dá a impressão que tem um espírito de índio. Gosta de ficar pulando ao redor da fogueira. Que eu, hein? Nada contra os índios, viu, gente? Pelo amor de Deus. Até que ponto quem está lhe oferecendo uma saída mais fácil realmente tem interesse no seu bem-estar espiritual e físico? Mais do que tomar um caminho que a princípio pode parecer fácil, a tentação é um teste de confiança para todos nós. Gente, eu devo estar muito ímpio, porque tanto a revista de adulto como de jovem, para mim, não está falando nada. Eu devo estar muito ímpio, muito carnal, só pode. Eu acho que a hora que eu for gravar as próximas lições, eu vou orar e jejuar, porque orar já não está suficiente, não, porque eu não estou entendendo nada, gente. Vocês estão entendendo alguma coisa? O cara está falando, não estou entendendo nada. Mais do que tomar um caminho que a princípio pode parecer fácil, a tentação é um teste de confiança para todos nós. Se realmente acreditamos que Deus pode suprir nossas necessidades e se o que Ele decide é melhor para nós. E quem decide que Deus decidiu tal coisa? Como é que a gente faz isso? Como é que eu sei que essa é a decisão do Senhor? E, por favor, não vem com coisa clichê, não. É porque a palavra diz, é porque glorifica o nome do Senhor. Quer dizer que a minha felicidade, por exemplo, de querer morar numa casa grande, não glorifica o nome do Senhor? Aliás, o que muda para o Senhor querer morar numa casa grande ou morar num apartamento? Será que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou dando exemplo aqui, né? Nem é, esse exemplo que eu estou dizendo nem é verdadeiro, mas é só... A tentação não resista, faz com que a pessoa caia. A tentação não resistida faz com que a pessoa caia de onde Deus a colocou. Uma pessoa pode ceder à tentação não apenas diante de um grande obstáculo, mas diante de coisas corriqueiras do seu dia a dia, o que acaba por criar um histórico de pequenas concessões. Sim, aqui eu entendo. Eu sou pregador do evangelho e muitas vezes eu desço de púlpito e pessoas pedem o meu telefone. Ô, irmão, você tem o seu WhatsApp, tem um contato? Claro, pega. Muita gente tem. E alguns casos, raríssimos, mas aconteceu sim, de pessoas estar interessadas em mim e não necessariamente no pregador. Né? Eu sempre digo, ó, o pregador está disponível, o Daniel não. Né? E eu não sou obrigado. Eu não sou obrigado a nada. Aí a pessoa interessada foi cortando, eu falei, irmã, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, não é assim que funciona. O meu WhatsApp se a irmã tiver algum assunto aí sobre agenda de pregação, alguma coisa sobre saber teológico, eu sou professor de teologia. Só isso. Com relação a homem, eu não estou disponível. Não estou porque eu não quero estar, isso não é dar conta de ninguém. Não existe nenhum texto da Escritura Sagrada que me obriga a estar disponível. Você tem que casar. Não existe isso na Bíblia. A Bíblia diz que eu tenho que viver em santidade, e a solteirice não é pecado. Não é, não. Não é pecado. Se você mostrar na palavra que é pecado, então Jesus era pecador. Paulo era pecador, porque ambos eram solteiros. Como é que você responde isso aí agora? O maior exemplo da igreja não se casou. Por que estão brigando os jovens a se casar? E os bestas lá com 17, 19 anos, nem homem ainda, vai se casar porque eu tenho um ministério, eu tenho um chamado. Já começou errado. Casamento que começa por qualquer motivo que não seja o próprio assunto do matrimônio, não é Deus unindo, meu querido. Lamento te informar. Você já caiu em desgraça. Não é assim que funciona. Corre disso, é laço. E isso é tentação. Isso é tentação. Não, eu tenho ministério, porque tem que casar.
Meu querido, para ter ministério, você tem que ter santidade. É isso que você tem que ter. Tem que ser crente. Quer ser um pregador? Vai estudar a palavra, vai jejuar, vai orar. Você não tem que casar para ser pregador. Pouco a pouco, e se casamento segurasse alguma coisa, não tinha tanto pregador adúltero no nosso meio. Vamos falar a verdade. Pouco a pouco, as pequenas tentações se tornam como raposinhas em meio a uma plantação de vinhas e estragam tudo. E realmente, quando essas pessoas começaram a confundir, né? Ah, irmão Daniel, porque eu gostei muito de... Ó, meu assunto é esse. Não, porque quando insistiram muito, eu fui lá e bloqueei. Pronto. Cantares 2,15. É o foge da aparência do mal. As tentações que achamos ser menores, se são abandonadas, vão dar origem. Se não são abandonadas, vão dar origem a outros maiores, destruindo a vida de uma pessoa, sua reputação e até a sua família. Verdade, irmão. A gente tem que vigiar. Sim, mas não está dizendo nada com nada aqui, né? Quando foram agraciados por Deus e perderam suas posições por não ter resistido uma ou mais tentações. Tomemos, por exemplo, o jovem Sansão, Juízes 14-16. Pense, a queda de uma pessoa pode ser fruto de uma única tentação que não foi resistida? Um ponto importante, a queda de uma pessoa costuma se dar aos poucos, com pequenos atos de desobediência, que a gente chama de deslizes, né? Motivados por pequenas tentações que não foram resistidas. Prezado professor, escreva no quadro a palavra tentação. Em seguida, pergunte aos alunos que vem à mente dele quando ele ouve essas palavras. Gostei disso aqui. Talvez aqui esteja uma lição interessante. Ouça os alunos com atenção e incentive a participação de todos. Em seguida, explique que tentação é do hebraico nissi, do grego ekperazo e do latim tentationem, ou seja, estímulo que leva à prática do pecado. E embora a tentação em si não constitua pecado, atender às suas reivindicações caracteriza transgressão à lei divina. A tentação não é pecado. Quer dizer, em tese, né? Porque se eu estou tentando uma pessoa, logo eu estou cometendo pecado. Entendeu? Eis porque Jesus, na oração dominical, ensina-nos a orar. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, poder e a glória. Amém. Mateus 6,13. Tentador é o que nos induz a práticas que nos contraria de Deus. O problema é quando a irmã que está sentada lá da gente da igreja é a nossa tentação, né? Mas enfim, aí é só trocar de lado. E se ela não dá, às vezes a gente tem que trocar de igreja. Pronto, falei demais. Deixa eu fechar o aspas aqui. Nas Sagradas Escrituras é Satanás o tentador por autonomásia. Autonomásia, olha essa palavra. Antonomásia. É agente e estimulador da tentação. Mateus 4,3, 1 Tessalonicenses 3,15. Discordo completamente disso aqui. Muitas vezes a tentação também provém da carne. Ter poder e prazer. Satanás usa dessas fraquezas para produzir tentação. Mas a brecha já está em nós. O que faltou aqui nessa lição é justamente isso. Como ela se manifesta? É o segundo tópico. Primeiro, por uma ação de Satanás. Segundo, focando nas nossas necessidades. E terceiro, focando em algo que não precisamos. E quem é que decide o que precisamos ou não? Né? É claro, se eu tenho minha esposa, eu não preciso de uma outra mulher. Evidentemente, sim. Mas até quando? Né? Eu sei que eu não preciso de outra coisa. Por exemplo, eu tenho um apartamento, eu queria morar numa casa. Né? Eu estou usando esse exemplo porque é o meu grande sonho, ter uma casa. Enfim. Você está entendendo? Até onde é eu não precisar? Meu apartamento atende tudo em que eu preciso, mas eu gostaria de morar em casa. Qual o problema? Não estou pedindo para ninguém me dar uma casa. O inimigo é descrito como um dos principais agentes da tentação, pois ele tentou o próprio Senhor Jesus Cristo, Mateus 4:11. Se ele não deixou de tentar Jesus, com certeza se empenhará e lançará iscas para seduzir os servos de Deus e tirá-lo da presença do Senhor. Ele fez o possível para que Jó blasfemasse contra Deus, Jó 1:11, mas não conseguiu que o patriarca deixasse de ser um homem sincero, reto também diante de Deus, Jó 1:8. Satanás vai observar o momento e o lugar em que estamos e oferecerá ciladas a fim de que pequemos contra Deus. A tentação também pode ganhar forças quando o diabo se utiliza de certos sentimentos para abrigarmos em nossos corações, como, por exemplo, orgulho. Foi o que aconteceu com Nabucodonosor e o que acontece com muito presidente que não quer deixar de ser presidente e se levantar outra chapa, ele desliga a pessoa da convenção. Não é assim? Isso chama orgulho, vaidade. Isso é o tentador, hein, gente?
Daniel 5, 18 a 21. Esses sentimentos costumam ser usados por Satanás para que sejamos tentados e assim pequenos. Momentos de isolamento também tendem a fazer com que fiquemos mais suscetíveis às tentações. Por exemplo, Satanás tem investido para que servos de Deus deixem de congregar ou terem comunhão uns com os outros. É verdade. Passou dificuldade, não vou mais à igreja mais, meu querido. Quem sai da igreja por qualquer motivo, nunca entrou nela por causa de Jesus. Isso é clichê, mas é verdadeiro. Ovelhas que andam longe do rebanho, afastados dos cuidados do pastor, sempre são alvos fáceis dos lobos mercenários. João 10, 11 ao 13. O problema é quando o lobo mercenário está bem do lado da gente, congregando a mesma igreja da gente. Aí é que o trem fica estreito. Todas as pessoas têm necessidades, e essas necessidades podem ser um canal para a tentação, para que a tentação acabe se apresentando como uma solução prática e fácil. Quer dizer que só porque é difícil é de Deus, porque é fácil é do diabo. É isso que você está ensinando aqui na lição, pastor? Ai, gente. A tentação pode ter mais dinheiro. A tentação por ter mais dinheiro pode levar uma pessoa a comprometer sua vida financeira ou destruir sua família trabalhando em excesso e deixando de assistir os seus. 1 Timóteo 6,10. A necessidade por afeto pode fazer com que a pessoa busque uma vida sexual desregrada e arque com as consequências do seu corpo, alma e espírito, como por exemplo a mulher samaritana. João 4, 16 a 18. O problema dela aqui não era prostituição literal, gente. Está falando de uma cidade que tinha relações com outros deuses. Pelo amor de Deus, que falta de exegese bíblica aqui. A necessidade desenfreada de ter bens materiais pode deixar uma pessoa endividada e sem crédito para novas aquisições básicas necessárias. A busca por título pode fazer com que a pessoa comprometa a sua fé. Quer dizer que eu não posso querer ser doutor, não. Não entendi. Moldando seu espírito este mundo, Romanos 12, 2. Mas transformai-o pela renovação da vossa mente. E uma mente com conhecimento é uma mente que tem potencial para mudanças. As variedades são muitas, pois o que atrai a pessoa não necessariamente atrai outra. Claro, cada um de nós temos fraqueza em uma área, ter poder ou prazer, e não necessariamente eu tenho fraqueza nas áreas de vocês e vocês de mim. Cada um na sua fraqueza, mas o fato é que todos nós temos fraquezas, isso é que é a questão. Focando em algo que não precisamos. A tentação pode ganhar espaço em nossas vidas quando ela se apresenta como uma suposta oportunidade de um ganho ou de um benefício. Caso venhamos a nos esquecer de Deus, que ele nunca se sentiu surpreendido por uma oportunidade, uma promoção, que sem dúvida ele proporcionaria de forma fácil um título, dinheiro, uma posição de destaque. Adão e Eva viviam no paraíso e não precisavam desobedecer a Deus, mas o fizeram porque deixaram convencer pela ideia de que precisavam ser como o Todo-Poderoso. Conhecendo bem o mal, Balaão tinha ouvido Deus falar para não amaldiçoar Israel, mas se deixou levar pelo prêmio do qual não tinha necessidade. Segundo Pedro 2,15, Judas 1,11. O subsídio. Prezado professor, inicie o tópico fazendo a seguinte pergunta: o que pode nos acontecer quando cedemos à tentação? Porque se você ler a lição como eu estou lendo aqui, e eu preciso ler porque eu tenho pessoas com problemas de problemas visual, então eu tenho que ler a lição, entendeu? Mas se você não tem essas necessidades na sua sala e você for ler essa lição, você sabe que no domingo que vem não vai vir ninguém na sua aula, né? Qual foi o segredo da vitória de Jesus sobre quando tentado? Muito melhor especulativo do que o texto em si. Explica as consequências de ceder à tentação são muitas e todas prejudiciais. O segredo da vitória de Jesus não estava na memorização mecânica das escrituras. Claro que não, e a Assembleia é ótimo, né? Para decorar versículo. Agora você pede para explicar, ele não sabe. Ensopar-se com a palavra de Deus é bom, mas até Satanás pode declarar a escritura. Não foi apenas o conhecimento intelectual que Jesus tinha da Escritura que revelou o plano de Deus, mas sobretudo sua relação com o Pai. O único centro apropriado para interpretar a Escritura é uma relação viva com Deus. O que Jesus citou somente revelou sua relação preexistente. Hoje, em dia, uns usam as Escrituras como um tipo de luta romana com Deus, de modo que, se eles citam uma Escritura, Deus tem que cumpri-la. A mera confissão da palavra, como um feitiço, não era o segredo de Jesus. Comentário Bíblico Pentecostal, Rio de Janeiro, CPAD 2003. Mais um pedacinho de merchandising no meio da lição, claro, né? Quando você paga
O YouTube você não vê as propagandas, mas aqui você compra a revista e é obrigado a ver as propagandas, que na verdade não contribui com nada, é mera propaganda. O canal é meu, eu falo o que eu quiser. Se você não gostou, meu querido, vai procurar o canal desses hipócritas que tem por aí, que tá, né, pagando pedágio aqui. Ai, que lição maravilhosa. Meu Deus, que lição. Não tem isso não, irmãos. Quando é bom, quando é ruim, é ruim. Eu sou o tipo de pessoa que fala, eu tenho a mesma boca para falar quanto que tá bom e quanto que tá ruim. No trimestre passado foi maravilhoso, tanto de jovens como adultos. João, dos jovens, adultos, a supremacia da escritura. Já esse trimestre, eu já gravei as 2 primeiras aulas de adulto, misericórdia. É um lixo, não dá nem para reciclar. E eu fico muito chateado, porque essas lições não são baratas. A CPAD ganha muito dinheiro para produzir essa porcaria aqui. Esse enrolation. Né? Tá pior do que novela repetida. Novela já é ruim, imagina repetida. Terceiro, quando cedemos a tentação? Porque até agora ele não falou nada. Não tem nada que ele acrescenta aqui. Sabe? Nada. Se você faltar nessa escola dominical aqui, ó, desse primeiro trimestre aqui, o primeiro domingo do segundo trimestre, você não vai perder nada, meu filho. Porque não tem nada de novo, nada. E parece que a CPAD é uma espécie de bola, de bolha, né? Que ela vive à parte da humanidade. Ela não atenta para as coisas. Não tem nada de novo. É por isso que tem que obrigar a pessoa na escola dominical. Claro que tem que obrigar. Não tem nada interessante lá que convence as pessoas aí, então tem que partir para apelação. Você tem que vir. Quando que nós cedemos à tentação? Primeiro, perdemos a comunhão com Deus. Sério. Segundo, comprometemos com o nosso futuro. Jura? Terceiro, ficamos dominados por sentimentos ruins. Nosso Deus do céu, quanta novidade. Não, irmão Daniel, mas você tem que entender que tem muita gente ainda que não viu essas lições. Querido, então faça uma lição para novo convertido. Eu estou na Assembleia de Deus desde que eu nasci. Tenha dignidade. Pelo amor de Deus, o que é isso aqui, gente? É evangelho coaching? Que porqueira é essa daqui? Alguém pode me dizer como que se classifica um lixo desse aqui? Porque até agora eu não vi nada. Nós estamos há 27 minutos falando e não falamos nada. Nada. A primeira consequência de ceder à tentação é a perca gradativa da comunhão com Deus advinda do pecado. Gênesis 3:8. Davi sentiu seu peso quando cedeu à tentação e adulterou com Batseba, a ponto de ser confrontado com Deus, por Deus, ter perdido. Não lance fora de mim da tua presença, retire de mim o teu espírito. Torna-me a dar a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Salmo 51, 11, 12, que é atribuída a Davi, mas nós sabemos que Davi não escreveu coisa nenhuma. As consequências por aquelas que cedem à tentação são muitas e danosas, e uma delas é a morte. Tiago 1,15. Ô, meu querido, se ceder à tentação levasse a pessoa à morte, não tinha ninguém mais na convenção. A primeira mentira que você falou, só se for morte espiritual. Porque morte, isso você devia ter colocado aqui na revista. Morte espiritual. Ah, nem tinha convenção mais, porque o que tem de neguinho entronizado aí, amante do poder, deixa de viver, mas não deixa de ser presidente. Tem um aqui em Belo Horizonte que já morreu não sei quantos anos, mas todo mundo que sobe no púlpito da igreja tem que lembrar. Ah, porque fulano de tal. É uma idolatria, né? Praticamente colocou como santo da igreja, é o santo patrono. Você vê a igreja, tem que ligar o nome daquela igreja àquela pessoa, seja um patrono. É igual a igreja católica, cada igreja tem um santo. Outra consequência é o sentimento de culpa, que pode afastar as pessoas da presença do Senhor. Nossa, que horror. O ato de ceder a uma tentação pode selar o destino de uma pessoa. Quantos lares não foram destruídos por um pai e por uma mãe que não consegue resistir a uma bebida ou uma droga? Quantos relacionamentos foram destruídos por contínuas quebras de confiança? Isso nos mostra que ceder às tentações traz consequências que serão vistas de imediato ou no futuro. Seja a dependência de um vício, seja uma infidelidade, o preço de ceder à tentação sempre chega. De Deus não se zomba, que o homem semeia, colherá. Gálatas 6:7. Sim, finalmente disse uma coisa interessante. Se essa revista, essa lição todinha, né, a lição primeira dessa revista, fosse só esse parágrafo, pronto, já valeu. Né? De Deus não se zomba.
Lembre-se, 3 fraquezas para a tentação. As fraquezas estão em nós. Tentação é o que o diabo usa para fazer essas fraquezas elucidar. Eva já queria comer, tá? É claro que ela queria. Porque não pode ser tentado por uma coisa que você não quer. Ninguém pode te tentar numa coisa que não te faz. Não faz sentido. Ter poder e prazer. Ficamos dominados por sentimentos ruins. Bom, aqui está trabalhando mais a questão de remorso do que necessariamente de culpa, né? Ou até mesmo de uma perspectiva espiritual. Se cedemos à tentação, logo vamos experimentar sentimentos tóxicos que vão afetar nossas vidas e relacionamentos, como, por exemplo, a frustração, baixa autoestima. O sentimento de culpa, o medo e a ideia que Deus virou as costas para nós. Esses sentimentos nos fazem adoecer no corpo, na alma e no espírito. A palavra de Deus nos diz que não veio sobre nós tentação senão humana. 1 Coríntios 10:13. Tal verdade significa que todos são de alguma forma tentados em situações muito particulares. Humano, gente. Ter poder e prazer. É isso que está dizendo aqui, ó. Ter poder e prazer, coisas da humanidade. Coisas que o ser humano tem. É por isso que Jesus, enquanto Deus, não pode ser tentado. Ele só pode ser tentado enquanto homem. Porque o homem sente necessidade dessas 3 coisas. Deus não, Deus tem tudo. Deus é. Quando imaginamos que nada poderá nos afetar, é ali que a nossa necessidade poderá ser testada. Aí ele coloca aqui mais um subsídio para o professor, que eu não vou fazer questão de ler, porque não me interessa, e ele conclui dizendo: é preciso entender que a tentação envolve muito mais do que satisfação pessoal, física ou emocional momentânea. Essa satisfação nunca será duradoura, mas suas consequências poderão ultrapassar gerações. Por isso é necessário entender e crer que Deus é mais do que suficiente para todos nós e que seus mandamentos existem para que sejamos protegidos de pecar contra Ele, caindo em tentação. Deus abençoe você, gente. Eu me recuso a continuar.